Mônica Sanches, biomédica, profissional de assuntos regulatórios e responsabilidade técnica. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer 7 coisas que as pessoas que trabalham na minha área não te contam. Não te contam, mas eu vou te contar. Tem gente reclamando comigo lá no inbox que eu estou contando muito? Tem. Tem gente achando que muitas coisas eu devia guardar e não compartilhar? Tem. Mas eu vou compartilhar assim mesmo. Eu fiz um compilado, eu juntei 7 coisas, 7 informações que talvez você não saiba. Então, fica comigo que eu vou te contar. A primeira delas é que temos um mito, sim, um mito, de que só o farmacêutico pode ser responsável técnico. Sabia disso? Muita gente acredita. Isso não é verdade. Se você que está aqui assistindo comigo, coloca aí sua profissão. Se você é farmacêutico, se é enfermeiro, se é biomédico. Mas eu já te falo de antemão que lá na faculdade, quando a gente está estudando, a gente não aprende que podemos ser responsáveis técnicos. A gente sabe que a gente pode atuar em clínicas, hospitais, laboratórios, farmacêutico na farmácia, enfim. Mas a gente não sabe, a gente não tem essa visão de que podemos atuar também na área de distribuição, importação de produtos para a saúde. Então, você sabia que a maior parte, o maior número de profissionais que atuam nessa área é de farmacêuticos? E daí criou essa história de que só os farmacêuticos podem, mas não podem. Os farmacêuticos podem atuar como responsáveis técnicos, são muito bem-vindos, mas não são só eles. Eu sou biomédica, eu descobri isso já há 15 anos, mas conversando com outros biomédicos, eu vi que nem todos sabem disso. Os enfermeiros, então, são os que menos sabem. Então, eu estou aqui para tirar essa crença. Farmacêutico pode ser responsável técnico e importadora de produtos? Sim, mas o biomédico também e o enfermeiro também, assim como alguns outros profissionais da área da saúde que queiram vir atuar como responsáveis técnicos. Já falei em outras lives, tenho vídeos meus lá no YouTube explicando a questão do Conselho Regional. Sim, pois é o Conselho Regional da nossa categoria de classe quem vai dar a aprovação para você prosseguir na área. Então, os conselhos regionais já sabem que sim, podemos. Agora eu preciso contar para você que está aqui assistindo esse vídeo que você também pode. Segunda coisa muito importante que talvez você também não saiba. Temos vagas. Oi? O quê? Sim, temos vagas. Você sabia que muitas importadoras, distribuidoras de produtos para a saúde têm a vaga aberta e falta o profissional especializado? Pois é, isso é uma realidade no Brasil. Mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, sabemos que temos muito desemprego por aí, mas a nossa área não foi afetada. A área da saúde, muitas distribuidoras acabaram sendo afetadas a não trabalharem com os produtos diretamente relacionados ao Covid. Temos também algumas dificuldades, mas muitas empresas, um número expressivo de empresas cresceu na pandemia. Eu trabalho como consultora. Eu ajudei a abrir muitas empresas, sim, em plena pandemia. E como eu já falei também, eu repito aqui, nós, profissionais da saúde, temos que assinar a responsabilidade técnica das empresas, mesmo as que estão abrindo, iniciando. Nós estamos lá no comecinho de toda a sequência de documentos. A empresa precisa arrumar um local, abrir com contrato social, CNPJ, e contratar o responsável técnico. Só com essas 3 coisas, esses 3 documentos, é que ela vai na vigilância sanitária pedir o alvará sanitário, licença sanitária, cadastro sanitário. Cada cidade aqui do Brasil tem um nome, mas é tudo da vigilância sanitária. Então,
As empresas, obrigatoriamente, por lei, precisam ter esse profissional, precisam ter um responsável técnico. Já quebramos ali, no número 1, a objeção de que é só farmacêutico. Então, eu convido a você, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, vocês sim podem vir conhecer essa profissão, entender um pouquinho melhor sobre ela e, quem sabe, trabalhar por aqui. O convite está feito, já sabe que pode a qualquer momento. Saiba você que temos vagas, sim. Quando o responsável técnico deixa a empresa, ela tem somente 30 dias para contratar um novo. Pode ser de conselho diferente? Pode. Então, se estava trabalhando ali um farmacêutico, por exemplo, e chegou um enfermeiro, não tem problema, pode sim ser feito. O importante é que ela tenha um profissional da saúde qualificado, aprovado pelo seu conselho. Então, convite feito, informação passada. Vamos repassando essas informações. 3. Terceira coisa que o pessoal da minha área não conta e que talvez você não saiba. Eu garanto que se você souber algum desses passos, você não sabe todos. Então, vai anotando aí. Para você, de repente, você já ouviu falar a profissão de assuntos regulatórios, que é a parte mais conhecida, mais famosinha que a gente tem nessa área. Para ser um profissional de assuntos regulatórios, as empresas normalmente pedem experiência. Sim, assuntos regulatórios, do inglês Regulatory Affairs, da sigla RA. Então, eu vou trazer aqui para vocês. O profissional de RA, que é de assuntos regulatórios, certo? Vamos combinar essa sigla. O profissional de RA tem salários ótimos. Eu já trouxe informação, já trouxe vídeo da CNN mostrando que um gerente de assuntos regulatórios pode sim ter salários a partir de R$ 25.000. Isso é uma realidade brasileira. Parece mentira o que eu estou falando, mas não é. Isso acontece. É uma pesquisa feita neste ano de 2021, em plena pandemia. Porque, como eu falei, temos vagas. E então, para você começar como RA, você tem que ter experiência. Aí você fala, mas Mônica, como é que eu vou ter experiência de uma coisa que eu nunca trabalhei? E aí eu vou te contar aqui o segredo número 3. Estamos no segredo número 3. Você pode começar sendo um RT. RT? RT? Responsável técnico, exatamente aquele do passo anterior, do número 2, que eu falei que os enfermeiros, os biomédicos e, obviamente, os farmacêuticos podem atuar. Então, esse é o primeiro passo para você chegar lá no salário a partir de R$ 25.000. E para CRT, aí vem o passo seguinte. Para ser o RT, não precisa de experiência. As empresas contratam, sim, profissionais recém-formados, sem nenhuma experiência de trabalhar, profissionais que já trabalham na área da saúde e querem fazer a transição para a área, a gente chama da indústria, mas é uma sequência na área da indústria, né? Então seria uma etapa ali na distribuição. E eles contratam, sim, profissionais sem experiência. Então, o RT, sem experiência de hoje, olha lá a dica número 4, vai ser o RA de amanhã. Aquele que precisa de experiência para começar. Olha aqui a preciosidade do que eu estou te falando. Fica aqui comigo. Entende todos esses passos. Você vai conseguir, já vai conectando. Vem conectando. Então, o RT de hoje vai ser o RA de amanhã. Por quê? Vou te explicar aqui por quê. É muito importante você entender isso. E aqui eu juntei, então, o 3, de que não precisa ter experiência para ser um RT, e o 4, que você começando com RT, você vai chegar a ser um RA, de assuntos regulatórios. Por quê?
Uma das funções do responsável técnico do RT é cuidar da legislação, traduzir a legislação, fazer com que ela seja cumprida. Inclusive, em empresas onde você está iniciando as atividades, cuidar da parte regulatória da empresa, as licenças da empresa, autorização de funcionamento na Anvisa, o registro dos produtos que ela quer vender lá na Anvisa. Você começando numa empresa pequena, como responsável técnico, RT, você que eu estou falando, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, você, começando como RT numa empresa pequena, numa empresa em início de atividades, você vai lá, vai tirar a licença sanitária, vai tirar a autorização de funcionamento, e aí, para rodar a empresa, ela vai querer o registro do produto na Anvisa. Mesmo que ela não faça o registro em nome dela, você vai ter que entender pelo menos um pouquinho de legislação, porque para ela vender os produtos todos, 100%, tem que estar registrados na Anvisa. Então, você vai ter que entender um pouquinho disso. E você vai pegando a experiência nisso. E aí, para você passar para o próximo nível, você já vai passar com experiência. E eu já não te falei que para você ser um RA, um profissional de assuntos regulatórios, você precisa ter experiência? Então, faz a conexão aí, gente. Faz a conexão aí. É isso que acontece. Você começa como RT, aprende, investe em conhecimento, se informa, faz aulas, assiste meus vídeos, a gente vai ter maratona, participa lá dos nossos cursos, se qualifica e muda. Vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu, biomédica, quando comecei na área de responsabilidade técnica, eu tinha experiência zero. Zero. Nenhuma experiência, gente. Eu simplesmente fui fazer uma entrevista com uma pessoa que eu prestei um serviço para ele e eu fui lá para conversar sobre o serviço que eu prestei e saí de lá empregada. Porque lá eu conversei com ele e o dono da empresa, uma empresa pequena, com movimentação pequena, tinha acabado de perder a responsável técnica, era uma farmacêutica e saiu. E ele, como já me conhecia de ter feito alguns trabalhos para ele, me convidou, eu, biomédica, para ser a responsável técnica. Eu caí lá, eu falo que foi de paraquedas. Caí lá de paraquedas, tropecei e caí. Quando eu iniciei os trabalhos, que eu tive que ver a rotina toda, eu simplesmente não sabia o que fazer, por onde começar. Fiquei perdida, gente. Fiquei perdida. E eu não tinha uma Mônica Sanches que fazia vídeos lá no YouTube sobre todos os assuntos que ninguém quer contar, gente, mas eu conto. E conto com detalhes, hein? Assiste lá, se você ainda não está seguindo a gente no YouTube, lá está repleto de vídeo meu explicando todo tipo de assunto relacionado com isso. Enfim, eu fiquei 3 anos nessa empresa. Aprendi tudo que eu pude aprender. Fiz os cursos que tinham lá disponíveis para mim na época. E daí eu segui o passo seguinte. Por indicação de uma amiga minha, eu fui fazer uma entrevista de emprego numa multinacional pequena também. Um pouco maior da empresa que eu estava, mas uma multinacional pequena. Por quê? Outra coisa que ninguém te conta. Nem está aqui listado dos meus 7 itens, entendeu? Eu vou dar um item bônus aqui. Toda empresa multinacional grande fora do Brasil começa pequena aqui no Brasil. Então, eu tive essa oportunidade de começar numa empresa japonesa, eu fiquei quase 5 anos e eu cresci junto com a empresa. Mas aí já era uma empresa grande, que tinha várias fábricas fora do Brasil. Eu tive que entender um pouco de legislação lá de fora, obviamente. Tudo é um aprendizado. Mas calma, né? Aí eu fui crescendo junto com a empresa. E é isso que eu estou falando para você aqui.
Vem comigo, vamos aprender. Ninguém te conta essas coisas. Ninguém te conta. Mas eu conto. Eu conto porque eu quero você subindo, escalando e chegando no maior nível que você quiser chegar. Porque tem gente que prefere crescer junto com a empresa, tem gente que prefere já mudar para uma multinacional maior, tem gente que prefere ficar sempre em empresas pequenas e tá tudo bem. Tem quem prefira assinar duas responsabilidades técnicas e tá tudo bem também, porque você pode, o Conselho Regional permite. Então, vai depender do seu objetivo, né? As minhas lives é para você abrir o olho, abre o olho. E aí, toma a sua decisão. Que rumo você quer seguir? Para onde você quer ir? E quando eu falo em distribuidoras, eu falo distribuidoras espalhadas no Brasil todo. Então, isso serve para você que é do norte do Brasil, do Nordeste até o Sul, Centro-Oeste, Sudeste, enfim, o Brasil inteiro está nessa rede de comunicação, de distribuição. Então, sim, temos vagas e temos vagas no Brasil inteiro. Outro ponto que ninguém quer te contar, mas que eu vou trazer aqui na live. Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Se vocês estão aqui assistindo e tem alguma dúvida, pergunta. Não fica com receio, não, tá? Faz a sua pergunta. Se não tiver a ver com o tema que eu estou debatendo aqui, eu fico guardando aqui. Assim que eu terminar, eu respondo. Então, não fiquem acanhados, que eu estou vendo tem gente aqui. Manda aí. Então, a quinta coisa que ninguém te conta, mas que eu vou te contar. Que fiquem bravos comigo, mas eu quero sim te entregar uma mina de informações. Aonde estão as vagas de emprego para responsabilidade técnica? Porque, Mônica, você está falando aí, mas eu não encontro essas vagas. Eu vou te falar que a maioria dessas vagas, elas não são publicadas. Não são publicadas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou hoje consultora. Então, eu tenho uma empresa de consultoria e eu auxilio empresas, outras, a iniciarem as atividades, a fazer registro de produto na Anvisa, enfim, né? Vou dando suporte para as empresas. Então, quando a empresa vem para mim e quer começar a tirar a sua licença sanitária, normalmente eles me perguntam: e aonde vou encontrar o responsável técnico? E eu respondo: não sei. Eu não tenho ninguém para indicar. Agora, hoje em dia, eu até tenho, né? A gente montou um grupo, falo daqui a pouco. Mas, até o ano passado, eu não tinha ninguém para indicar. Tá aí a carência que eu falo que tem. As empresas, normalmente, quando estão iniciando do zero, elas não têm ninguém para contratar, elas contratam o primeiro que aparece. Às vezes é o vizinho, às vezes é um primo distante, uma tia. Sim, eu já teve cliente que contratou a tia, que era farmacêutica, trabalhava em farmácia de manipulação e não, ela não tinha nenhum conhecimento em ser responsável técnica, menos ainda em ser profissional de assuntos regulatórios, RA. O que acontece? A empresa fica lá abandonada. Tem um monte de regrinha para seguir, mas não tem ninguém para guiar, não tem ninguém para passar informação. Mas elas não podem ficar sem. Então, é a escassez. Nós estamos em escassez de profissionais qualificados. Por isso que eu estou aqui. Vamos qualificar os profissionais, vamos levar informação para todos eles. Então, a maioria das vagas não são anunciadas. Porque eu vejo, às vezes, outra dica importante aqui, falando de vagas. O LinkedIn é uma ferramenta gratuita, profissional. Eu estou lá como Mônica Sanches, então se você tiver uma conta no LinkedIn, me adiciona. E é totalmente profissional. Lá tem algumas vagas, eles divulgam algumas vagas gratuitamente. O candidato não paga nada, é site gratuito. E tem sim, aparece algumas vezes lá, vaga de responsável técnico. Eu vejo que às vezes fica a vaga lá de 30 dias, 40 dias, e a vaga continua lá.
Pode ser uma vaga inexistente? Pode, não sei, eu não cliquei para saber. Mas eu quero dizer que tem vagas. Agora, uma coisa importante. Eu, por exemplo, recebi um convite para ser a responsável técnica, para ser a RT, através do inbox do LinkedIn. Alguém que me encontrou no LinkedIn, a empresa estava sem o RT, porque estava saindo da empresa, a antiga RT saiu da empresa farmacêutica. E aí, eu não sei, ele estava fazendo uma busca, achou uma pessoa em comum entre eu e ele, me chamou no inbox e veio conversar comigo. De lá uma ligação, de lá uma visita, e aí foi. E eu, pelo que estou acompanhando do pessoal de RH, tenho visto que as vagas, esse tipo de vaga, não está sendo divulgado. Eles não anunciam a vaga. Aí eu te pergunto, como você quer? Como você quer que as empresas te encontrem? O LinkedIn é no Brasil inteiro. Tem vaga lá para todos os estados e cidades do Brasil. Então, a dica aqui é: abre sua conta no LinkedIn ontem. Ontem, abre a sua conta ontem no LinkedIn. Coloca lá, cargo, responsável técnico em busca de recolocação. É isso que você vai colocar lá. Aí vem aqui a dica número 6, que ninguém te conta, mas eu te conto aqui. Quando você for preparar um currículo, seja bem claro e objetivo do que você está buscando. Ainda outro dia eu fui analisar um currículo e eu não consegui descobrir o que a pessoa queria. Então, já coloca lá seu nome, seus dados e o cargo que você está buscando e embaixo disso seus pontos fortes. E lá no LinkedIn, coloca tudo bonitinho. Se você não tem experiência, ressalte os seus pontos fortes, certo? Então, são duas dicas importantes, né? Arruma o LinkedIn como se fosse o seu currículo e arrume o seu currículo sendo bem claro no seu objetivo, na sua pretensão. Não estou falando de salário, tá, gente? Salário vem depois. Aliás, se for baixo, você pode recusar. Mas se você estiver em busca e já colocar um salário lá em cima, de repente a empresa nem te chama para uma entrevista. Então, coloca a sua pretensão, que eu digo, de cargo. Seja claro e objetivo. Busco recolocação e responsabilidade técnica, por exemplo. E destaca ali os seus pontos fortes. Por quê? Se lá no LinkedIn uma empresa te encontrar, te chamar inbox, te chamar lá no privado para conversar com você, provavelmente ele vai te pedir o currículo. E outra coisa, se aparecer uma vaga dessas que eu estou te falando que são gratuitas, você com certeza absoluta vai mandar o seu currículo. Você e mais sei lá quantos candidatos. Então, coloca bem claramente o que você quer e os seus pontos fortes. Dica. E essa dica é matadora, hein? Essa última dica, a dica 7, todas as outras dicas que eu dei que não estão aqui entre as 7 mais, foram bônus. Que eu acabo falando, eu vou falando, eu vou falando mais dica até do que eu anotei, mas enfim, essa dica é matadora. Se você quer ser um profissional de RA, de assuntos regulatórios, RA, eles vão te pedir inglês. Tenho certeza absoluta. A maior parte das empresas, temos indústria nacional? Temos. Temos fabricantes do Brasil? Temos. Mas a maior parte dos produtos para a saúde são importados. Então, as fábricas estão fora do Brasil. Por isso, a necessidade de você ter o inglês para se comunicar com as fábricas. Porque você precisa, pelo menos, saber pedir os documentos, analisar os documentos, porque muitos estão em inglês. Agora, o que ninguém te conta, mas eu te conto. Ninguém te conta que o inglês é, sim, muito importante para a RA, mas ele já não é tão importante assim para o RT. Principalmente o RT sem experiência que vai começar na distribuidora pequena, que ainda nem tem atividades. E ainda mais, se for uma distribuidora somente e não uma importadora, a probabilidade de você ter que conversar com alguém de fora do Brasil é
muito, muito baixa. Se você trabalhar numa importadora, sim, em algum momento você vai ter que conversar com alguém da fábrica lá de fora que vão fazer as compras dos produtos para chegar no Brasil. Então, o inglês é importante? Sim, o inglês é importante. Mas você, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, que vai começar agora como RT, responsável técnico, numa distribuidora nacional, precisa ter inglês intermediário? Não, não precisa. Então, se eu posso te dar um conselho, se eu posso te dar uma orientação, toma decisão, vem trabalhar na área. Ou você já começou na área, de repente você está pegando esse vídeo aqui, mas você já está trabalhando na área. Começa, se especializa, aprende, se matricula no inglês e vai crescendo. Aí depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é ficar numa distribuidora ou duas distribuidoras, nem precisa falar inglês. O Google Tradutor te ajuda. Agora, se o seu objetivo é trabalhar numa importadora, numa multinacional, conversar com as fábricas de fora, obviamente que o seu futuro é falar inglês. Então, já começa a estudar. Eu estudei inglês a minha vida inteira, simplesmente a minha vida inteira. Então, quando eu comecei na importadora lá atrás, eu já falava um pouco de inglês, falava menos, mas já escrevia, o que foi suficiente para eu conseguir trocar uns e-mails com a fábrica para pedir os documentos. Agora, o que é legal? Os documentos são sempre os mesmos. Então, uma vez que você saiba o nome dos documentos, é só você pedir e daí conferir se ele mandou. Não é tão ruim assim. Mas, enfim, é o futuro da sua profissão. E aí cabe a você querer ou não investir nisso. Eu dei uma olhada nas vagas que estão abertas para RA, né? Todas, 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 vou repetir, todas, bem pertinho. Pedem inglês pelo menos intermediário e muitas inglês fluente para vaga de analista. A gente está falando de alguém que está ainda no crescimento da profissão. Então, até mais do que experiência, eles estão dando prioridade para o inglês. Então, a dica aqui toda do número 7 que eu trouxe para você, 7 coisas do número 7 vai começar como RT? Não precisa de inglês. Começa como RT, aprende, cresce, se especializa e depois se inscreve lá no curso de inglês. Pelo menos aprende a escrever, mandar e-mail, mensagem. Hoje em dia, dificilmente a gente liga. Então, foca lá na escrita, o Google te ajuda e não deixa para lá. Porque se você tiver essa ambição de ir para RA, de uma multinacional, com certeza eles vão pedir o inglês. Então, você tem o prazo de entrar, aprender, se aperfeiçoar, aprender inglês, seguir o rumo. Segue a vida. E é isso, gente. 7 coisas que ninguém quis te contar, mas que eu te contei, todas elas. Agora eu vou te fazer um convite muito, muito, muito importante. Nós estamos com um curso, uma semana inteira de aulas gratuitas, up na sua profissão. Olá, up na sua carreira. Vem dar esse upgrade, vem crescer um nível acima. Vamos juntos subir na sua carreira, dar o passo inicial para você, quem sabe, vir se tornar um responsável técnico. Nessa semana, ela vai acontecer no dia 7 de junho. Nessa semana, eu vou dar aulas online e gratuitas para você. Sim, aulas gratuitas, aonde eu vou te ensinar muito mais do que essas 7 dicas que eu trouxe aqui para você. Eu vou te ensinar, além disso tudo, os passos iniciais na carreira. Quem de fato pode, como é que faz, se você for realmente vir para essa carreira. Então, o convite é esse, gente. Precisa se inscrever.
Acesse o link. Gente, coloca o link aí para mim. Acesse o link. Exato, quem está aqui tem o link. Se inscreve. Vai lá, coloca o seu melhor e-mail para confirmação, porque as aulas vão ser liberadas por e-mail. Então, se você não confirmar, você não vai receber as aulas. É muito simples. Então, fica aqui o convite para você participar. Dê um up na sua carreira. Vamos juntos, você, biomédico, farmacêutico, enfermeiro. Vamos conhecer o que é essa profissão, o que é ser o responsável técnico, o que você vai precisar aprender, como você vai aprender. Eu vou te ensinar e vou te mostrar tudo nas aulas gratuitas, que começam dia 7, hein? Já falei, então não perde tempo não, se inscreve. E além disso, eu quero trazer para vocês outro convite. A gente está com um grupo, é um grupo no WhatsApp. Sim, temos um grupo no WhatsApp. Então, para você entrar no grupo, você precisa se inscrever lá no Visa Expert. Ah, estou aprendendo. Aqui no visaexpert.com.br. www.visaexpert.com.br. Se inscreve lá, é o canal da minha empresa, a empresa que eu ministro cursos, eu dou aulas, cursos pela Visa Expert. Lá, na sua inscrição, vai ter o link. Olha lá, o pessoal colocou aqui também. Vai ter o link para o WhatsApp, para você poder se inscrever lá no WhatsApp. E aí, lá no grupo do WhatsApp, o convite é para vocês, profissionais, que querem, de fato, conhecer mais sobre responsabilidade técnica, tirar dúvidas que vocês possam ter, conversar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E, de quebra, a gente tem, sim, postado ali algumas vagas, que ainda ontem, lá no grupo, saiu essa vaga para o Sul. Então, eu acho bem legal. Não fui eu que postei. Isso que é legal do grupo, né? Todo mundo ali do mesmo sintonia. Lá tem pessoas com nenhuma experiência, com alguma experiência e com mais experiência. E essa é a troca de informações. Então, eu convido você que quer fazer parte desse mundo, desse grupo, aprender como a gente fala, o nosso regulatoriês. Entra lá no grupo do WhatsApp, se inscreve lá no Visa Expert e, complementando os convites, siga a gente lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e nós temos também um grupo no Telegram. Nós também temos um grupo no Telegram. No Telegram eu estou como Visa Expert Online. Se inscreve lá, é um grupo mais quietinho, mas eu fico postando as novidades. Quando você se inscrever lá no visaexpert.com.br, além de você entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai poder fazer o download do e-book que está lá e, principalmente, sempre que tiver novidade, a gente vai mandar um e-mail para você. Sim, aí você vai ser sempre o primeiro a saber de tudo. Por isso que é importante se inscrever lá. E aí, o convite está feito, todo mundo te esperando por aqui, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Vem comigo, vou te ensinar. Se eu puder pegar na sua mão e levar comigo, eu faço.